Presidente Carlos Viana, relator Gaspar, vocês hoje representam a esperança do povo brasileiro. A vitória de vocês hoje é a esperança do povo brasileiro de fazer uma investigação verdadeira, Fredo Gaspar, sobre aqueles que roubaram o dinheiro dos aposentados. Basta quem está em casa ver como está essa CPI nesse momento. Toda a petezada e o governo se mandaram de forma covarde. Quando nós fomos patrolados, senador Magno Malta, na do 8 de janeiro, nós ficamos aqui porque nós queríamos investigar a verdade. Hoje se mandaram e devem estar em salas pensando como vão fazer para que os requerimentos que essa CPMI precisa aprovar para investigar os ladrões, que são sindicalistas que na realidade são organizações criminosas promovidas para roubar o povo brasileiro. Eles estão certamente em alguma sala pensando como vão evitar essa investigação. Desapareceram da nossa sala, senador Girão. Desapareceram da CPMI, porque o grande objetivo deles, presidente, era calar a voz da oposição e enterrar essa CPMI. Fizeram tudo o que podiam para demorar para que isso aqui acontecesse. Esperaram o recesso, ganharam tempo, colocaram candidatos que sequer tinham assinado a investigação. Mas nós, de uma forma corajosa, apanhando nas ruas, como nós nunca tínhamos uma vitória, hoje entregamos à sociedade brasileira talvez a maior vitória até agora deste mandato do corrupto Lula. Porque nós não deixamos esmorecer. Mesmo com as críticas, Coronel Fernanda, você que foi atrás das assinaturas, lutamos para que hoje nós tivéssemos aqui uma CPMI transparente. Tenho certeza, presidente, para concluir, é isso que o senhor, junto com o relator Alfredo Gaspar, vai fazer. Aprovaremos requerimentos e pegaremos os ladrões do PT. Obrigado, presidente. Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Aires, Republicanos Tocantins. Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, anunciando, senador Girão, no dia 15 de agosto, quem seriam os vencedores de uma disputa que não tinha ainda sido travada. Por isso eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência, senador Girão, por ter se colocado desde o primeiro momento como candidato, expondo o que estavam tentando fazer aqui. Aqueles que não assinaram requerimento de investigação estavam sendo anunciados pelos presidentes das duas casas como os condutores aqui do trabalho. E quero também, senador Eduardo Girão, dizer que, a depender de quem vem a ofensa, como o senhor ouviu hoje, sendo chamado inclusive de mau caráter, é na verdade um elogio. Fique despreocupado, porque é uma medalha de honra ao mérito receber ofensas a depender de quem vem e do currículo ou folha corrida que possui. Portanto, senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar e todos os demais membros desta CPMI, eu estou muito orgulhoso da decisão de fazer ao longo desta madrugada, desta manhã, todas as articulações para que os senhores pudessem sentar, porque os senhores assinaram o requerimento de investigação de quem roubou dos velhinhos, dos aposentados, dos deficientes físicos. Vossas Excelências estão preocupados com a punição a esses ladrões, que, aliás, são liderados pelo governo Lula. Aquele que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e descondenado por quem agora arrogou-se o direito de fazer a investigação do INSS, que é o Supremo Tribunal Federal, tirou da primeira instância. Para quê? Para acabar com a investigação, mas o Congresso decidiu. Para encerrar, deputado. Tem 40 segundos ainda. Perfeitamente. O Congresso decidiu que se o STF acha que vai manter o rumo da impunidade no país, nós não deixaremos. Por isso, estou orgulhoso, senador Girão, da nossa bancada do Novo, da oposição, de todos aqueles, Luiz Lima, Marcon, Coronel Crisóstomo, Coronel Fernando, que propuseram, aliás, como bom mineiro aqui, a CPI, a CPMI. Estou orgulhoso desse dia porque eu vejo que vale a pena lutar até o fim. Porque o jogo só termina, Bia Kiss, Cabo Gilberto, quando acaba. Esse tweet aqui
do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, envelheceu mal, muito mal. Parabéns, presidente Carlos Viana, relator Alfredo Gaspar, contem com esse deputado aqui em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado. E proteger vocês, porque vocês dois vão ser muito atacados e Deus precisa lhe proteger de todas as formas. Quero aqui agradecer, essa minha fala é só de agradecimento, presidente. Há mais ou menos 2, 3 meses atrás, a minha equipe, juntamente comigo, trouxemos a ideia de fazer a CPMI, porque nós sabíamos que a CPI ia ser travada lá na Câmara Federal. E, ao convidar a senadora Damares para que ela fizesse parte desse projeto, ela aceitou e ali começou um trabalho de formiguinha, de estratégia, para que a gente colhesse o máximo de assinaturas possível para que isso acontecesse no dia de hoje. Então, eu tenho que agradecer muito a senadora Damares, toda a equipe dela, que esteve junto com a minha equipe nesse trabalho. Parabéns, vocês foram tão vencedores quanto nós, parlamentares. Quero aqui agradecer a todos os parlamentares, deputados federais, senadores, que nos apoiaram assinando essa CPMI, para que isso acontecesse nesse momento. É um momento histórico. Nós estávamos muito cabisbaixos, porque sabíamos qual era o jogo que estava posto. Esse xadrez que já dava para nós a sentença de perdedores. Mas não esperavam que o nosso líder, Sóstenes, juntamente com toda a oposição, tinham uns planos diferentes para esse momento. Orientados principalmente por Deus. E a coragem que todos tiveram, mudaram esse jogo. E o jogo de xadrez agora começou com peças novas. E essas peças, com certeza, vão andar para fazer justiça àqueles mais vulneráveis, fazer justiça para aqueles idosos, para aquelas pensionistas que foram roubados de forma vil, para que eles possam receber de volta o seu dinheiro, para que o Brasil comece a andar numa linha de respeito e não da corrupção como foi colocado. O povo brasileiro não aguenta mais ser enganado. E o Brasil pode ter certeza que uma minoria que está aqui não quer que esse processo ande, mas a maioria que está coberto por Deus quer que esse processo chegue ao fim e que, ao final, a gente possa colocar atrás das grades aqueles que roubaram as pessoas mais simples, com menos conhecimento, que não têm oportunidade sequer, às vezes, de pedir socorro no próprio INSS. Pessoas que foram relegadas por esse governo, que não tiveram capacidade de colocar à disposição do povo carente uma forma para se resolver essa situação. E esperou que o Congresso tomasse iniciativa, porque a única coisa que esse governo fez, presidente, foi tentar jogar debaixo do tapete a sujeira que há muito e muito tempo ele vem realizando e roubando o povo brasileiro. Para encerrar, deputada, por favor. E para encerrar, eu peço que ao povo brasileiro, orem por essa comissão, orem pelos deputados, pelos senadores que aqui estão, porque aqui tem homens e mulheres de coragem e que nós vamos até o fim para esclarecer e condenar aquele criminoso que está acima de qualquer um de nós, se achando o pedestal do momento, que nada fica em cima. Deputado. E que nós vamos, só para completar, presidente, por favor. E que nós vamos colocar todos no seu devido lugar. Parabéns e obrigado. E, senador, nós temos um desafio imenso pela frente. Ninguém mencionou aqui o sindicato Sindinap, presidido pelo irmão do presidente da República, e que a gente ouve um silêncio ensurdecedor da justiça brasileira que não deu 48 horas a esse governo para responder o maior escândalo de desvio de recurso público do brasileiro. O Partido Novo e sua assessoria legislativa, que é exemplar, já fez aqui sindicatos de fachada, uma série de sindicatos com CNPJ, sendo presididos, muitos deles, por aposentadas que recebem Bolsa Família com mais de 80 anos. E iremos convidar aqui, infelizmente, para essas senhorinhas aqui passarem para a gente como elas chegaram a presidir sindicatos com 30, 40 anos que movimentam milhões, possivelmente laranjas, operadores financeiros do esquema. Nós temos empresas aqui ligadas a uma pessoa, empresas familiares, quadrilhas familiares, ligadas aos recebedores de propina do INSS, envolvendo diretor de governança, planejamento e inovação, envolvendo procurador-geral do INSS, diretor de benefícios do INSS. Olha, eu lembro que eu ainda não era político, tivemos aqui a CPMI da Petrobras, e que serviu ali como um ponto de morte, na época,
para o desgoverno daquela época. E o desespero dos deputados hoje, da situação aqui, foi nítido. É o meu 7º ano aqui, eu nunca vi tanto nervosismo. Essa votação demonstra como o Senado e a Câmara dos Deputados estão descoladas desse governo. E a gente precisa aqui, mencionado por outros deputados, eu já termino, senador senador Carlos Viana, perdão. Precisamos quebrar o sigilo das imagens aqui do Senado. Nós tivemos aqui presente no Senado pessoas que são peças fundamentais nessa fraude que pode superar 40, 50 bilhões, inclusive supera a taxa cobrada pelo Trump em relação às nossas exportações. O escândalo ainda é maior, só que isso aqui estava no nosso descontrole. Então, senador Carlos Viana, a gente vai ter muito trabalho. Isso aqui é uma amostra do que o Partido Novo fez, todas as ligações. E a gente vai ter muito trabalho pela frente. Que Deus abençoe o senhor e agarre essa janela de oportunidade de serviço ao Brasil. Os aposentados, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, vão ficar muito agradecidos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Bia Kicis. Senhor presidente, primeiramente cumprimentá-lo por essa vitória que certamente surpreendeu o Brasil, que foi fruto, primeiramente, da sua disponibilidade em ocupar essa cadeira dessa CPMI, que agora representa a esperança dos brasileiros. E de todo um trabalho de articulação competente do nosso líder Sóstenes Cavalcante, toda a bancada aqui do PL, da oposição, do nosso senador Rogério Marinho e tantos outros que se envolveram nessa batalha, que realmente é uma batalha em prol do povo brasileiro. E, depois disso, um outro sinal de que foi muito acertada essa sua eleição, a indicação do relator, deputado Alfredo Gaspar, que nós já conhecemos das batalhas na Câmara dos Deputados e sabemos da sua seriedade, da sua competência. Então, isso nos faz ficar com o coração realmente em festa, porque ontem, quando nos reunimos à noite, a palavra que se dizia era: essa é uma CPMI que já nasceu morta. Mas nós, senador Eduardo Girão, aqui agradeço também pela sua honradez, pela sua humildade também, espírito de colaboração sempre para com o povo brasileiro, que abriu mão da sua candidatura já anunciada há um tempo e que contava, sim, com a simpatia desta aqui que vos fala nesse momento, com certeza, o apoio, mas conseguimos um nome de consenso que sagrou-se vitorioso. E essa vitória, senador presidente, não é sua apenas, é de todo o povo brasileiro. Nós vamos buscar os responsáveis, nós vamos buscar os culpados, melhor seria dizer os irresponsáveis, aqueles que não têm sequer vergonha de roubar de vulneráveis, roubar o dinheiro, a aposentadoria tão suada de idosos, de pessoas que dependem desse dinheiro para ter um certo conforto no final da vida, dignidade. Essas pessoas merecem apenas que nós possamos identificá-las e que elas respondam por esse ato tão absurdo, tão ignóbil, que causa tanta repugnância no povo brasileiro. Nós queremos também contar com a imprensa brasileira, que dessa vez a mídia se coloque ao lado do povo, para que não possa haver narrativas que tentem sufocar o trabalho que será feito aqui nesta comissão. Na verdade, quero conclamar a todos, que sejam governistas, oposição, esse é o momento de nos unirmos em prol daqueles brasileiros que foram roubados, surrupiados e que têm agora, neste Congresso, a esperança da reparação e que possam também, ao fim e a cabo dessa CPMI, receber tudo aquilo que lhes foi tirado. Muito obrigada, senhor presidente. Dia 8, eles tomaram a CPMI. Tomaram. E sempre houve uma praxe nas duas casas. Eu estou aqui há 3 mandatos e 1 mandato na Câmara Federal. A praxe é que quem propõe a CPI, quem faz o fato determinado, se torna presidente ou relator. Era uma coisa que é mais ou menos uma cláusula pétrea de fio de bigode.
e que foi explodido isso de uma forma irresponsável, desrespeitosa. Hoje, quem faz o fato determinado, fica, se possível, eles tiram até, não participa nem como membro. E o normal seria, realmente, quem fez o fato determinado, buscou as assinaturas, que presidisse e conduzisse os trabalhos, e sempre foi assim, deu normalidade. E dia 8, nós não conseguimos aprovar nada na CPI do dia 8. Eles traziam sempre o que eles queriam. Traziam uma montanha e pariam um rato. Eu quero dizer que não tem problema nenhum. Quem disse que sabia quem é a pessoa responsável por tudo isso foi o presidente do Senado, quando ele colocou um sigilo de 100 anos na entrada do careca do INSS no Senado. E esse é o meu requerimento que está pronto para ser já protocolado, para quebrar o sigilo dos 100 anos da entrada do careca do INSS no Senado. Aí sim, por que 100 anos na entrada do careca? Porque vai saber onde é que o careca entrou, onde ele articulou, com quem ele ficou, com quantas horas ele ficou aqui dentro. E as pessoas aposentadas, olha, eu tenho 3 tias diabéticas aposentadas, cegas, foram abrir o conta-cheque e lá tem descontos de coisas que elas nunca fizeram. O Paulo Bernardo, marido de Gleice, já encerro. Senador. Já encerro, senhor presidente. É porque eu já encerro, senhor presidente. O Paulo Bernardo, marido da Gleice, ex-marido da Gleice, foi presidente, ele foi o ministro da Previdência. E foi aí que estourou-se um grande escândalo, que Paulo Bernardo fazia empréstimo consignado, sem que os aposentados pedissem. Numa operação da Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal, que não tinha Gestapo lá, era uma Polícia Federal de verdade, explodiu tudo, ele foi preso por roubar aposentados. Então, nada disso nós precisamos politizar com nomes de presidentes da República, porque esses assaltos certamente indicarão quem são os grandes líderes, com quem eles têm relacionamento, e o que nós sabemos é que existe muita lenha para queimar. A Vossa Excelência, como presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu só sou um suplente, mas conte comigo. Tenho uma experiência de CPI e tratando todo mundo com dignidade. Do meu lado aqui e do relator já sentaram bandidos, abusadores de criança lá, narcotraficantes, assaltantes. Eles foram tratados com respeito, mas não com um pano na cabeça, com carinho. Os vagabundos que roubaram os aposentados vão sentar aqui. Para encerrar, é verdade que não tem que dar esculacho, mas também não tem que passar a mão na cabeça e dizer que o cara, porque está sendo do outro lado do banco, que é muito difícil, do outro lado do banco é muito difícil estar sentado aqui, mas ladrão é ladrão, e nós esperamos, e a nação brasileira, que ao final dessa CPI, esses vagabundos todos vão parar na cadeia. Ao penúltimo orador, senador Cleitinho. Bem rápido, senhor presidente. Primeiro, poder dar parabéns ao relator e à Vossa Excelência. E nós que somos a terra de mineiros, espero que Vossa Excelência, sei que o senhor tem, vai ter muita coragem e traga quem precisar de trazer aqui, doa a quem doer. Isso. O caso me chama a atenção na política, gente, e o que me deixa envergonhado é como é que pode na política ter sigilo, uma coisa que é pública. Colocar um sigilo de quase 100 anos aqui, para que não possa falar, mostrar o que esse careca do INSS estava fazendo aqui no Senado. Coloca os 81 senadores na vala. E o careca do INSS, esse vagabundo, esse cretino, que tem que ser, para mim, tem que ser o primeiro a ser convocado aqui. Para mim, ele não é bolsonarista, né, lulista, não. Ele é simplesmente um ladrão, um covarde. Um lobista, isso que ele é. E o que mais tem aqui no país aqui são lobistas. E o que mais frequenta o Congresso Nacional aqui são lobistas. Parem de ficar com torcida de lado A, lado B, que foi o governo passado, que foi o governo presente, que foi o governo A, que foi o governo B. Isso para mim é quase legalizado. Já é roubado, já vem, de antes que isso aqui acontece no país. E a gente tem que achar agora são os culpados. Não vejo que seja o Bolsonaro, que seja o Lula que faz isso, não. Isso aqui é uma coisa institucional, que sempre aconteceu na vida pública aqui. E a gente tem uma chance agora de cortar esse mal pela raiz. Então a gente tem que parar de ficar de lado A, lado B, é trazer quem seja quem for. O irmão do Lula também, traga ele.
Ele tem que ser ouvido aqui, ó. Saiu ontem. Tá aqui para todo mundo ver, que é o irmão do Lula. Ó. Tem que trazer ele. Sindicato de irmão do Lula pagava caixinha para amigo do ex-ministro. Tá aqui, ó. É da Metrópolis, não é eu que estou falando, não. Processa a Metrópolis. O irmão do Lula tem que ser convocado também. O ex-ministro Lupe também tem que ser convocado. Todos têm que ser convocados. Todos. Doa a quem doer, que seja de esquerda, que seja de direita. Como é que vai levar um país desse a sério que coloca sigilo, gente? Colocou um sigilo aqui de 100 anos para poder não mostrar a imagem desse canalha, desse lobista careca do INSS frequentando aqui. O meu gabinete ele não frequentou. Lobista não frequenta meu gabinete, presidente. Aqui, esses dias para trás, que eu e o Gerão estavam brigando aqui para que não voltasse extintor de incêndio, que alguém ia ganhar com isso, fazer o povo ter que pagar, no corredor aqui, junto com um pastor que eu não sei quem que é, o dono, acho que extintor de incêndio, ô Cleitinho, vamos sentar e vamos conversar. Conversar o quê, meu amigo? Pode ir embora, comigo não tem conversa não, vou votar contra. Então, para a população brasileira saber que o Congresso Nacional a vida inteira foi frequentado por lobistas, a vida inteira foi frequentado por canalhas, ladrões que gostam de levar benefício próprio. E é isso que a gente tem que acabar, porque quem perdeu com isso foi só aposentado. Que é tanto de esquerda e tanto de direita. Tanto aposentado que é eleitor do Bolsonaro e tanto aposentado que é eleitor do Lula. O que a gente tem que fazer aqui, presidente, para finalizar, é cortar o mal pela raiz. Então faça como Tiradentes, tenha coragem, traga, convoque todos. Todos que roubaram dinheiro de aposentado têm que pagar, têm que ir para a cadeia.